Foi nos anos 2000 que uma teoria da conspiração grandiosa surgiu. Ela falava que nosso mundo era controlado por uma sociedade secreta que existe há séculos e que cantores e outros artistas populares são membros dela. Essa, com certeza, é a conspiração mais manjada de todas e que, de certa forma, ainda pode ter pessoas crentes nela. Mas naquela época, nos anos 2000 e 2010, essa teoria tinha um nome: os Illuminati. Neste vídeo vamos entender por completo quem são eles, desde as ordens mais antigas que poderiam ser eles, até a origem da teoria moderna de hoje em dia, de onde ela surgiu e tudo mais. Então, senhoras e senhores, vamos descobrir quem são os Illuminati de verdade. Deixe um like e vamos lá. Se formos para os tempos mais antigos e procurar algo relacionado a esse nome, Illuminati, iluminado, iluminação, podemos achar algumas coisas. Desde o século XV, existiram grupos que se diziam iluminados, iluminados no sentido de terem uma conexão com o divino, ou que possuíam algum tipo de conhecimento avançado em algo, conectando-se até ao movimento iluminista do século XVIII, que foi um movimento racionalista europeu. Indo justamente para esses tempos antigos, dá para encontrar organizações que tinham a ideia de buscar a iluminação, como a Ordem Rosa Cruz, que surgiu oficialmente no século XVII, com os 3 manifestos Rosa Cruzes, revelando quem é seu fundador, Christian Rosenkreuz. Mas, segundo seus seguidores, antes mesmo do século XVII, a ordem já existia há muito mais tempo. Hoje em dia existem várias vertentes e instituições que seguem o princípio deixado por Christian. No geral, elas acreditam que existe uma verdade oculta e universal, que o ser humano tem um potencial divino, podendo ser despertado com estudos e práticas espirituais. Alguns seguidores dessa crença também podem acreditar em reencarnação, karma, meditação, esoterismo, alquimia, cabala e outras coisas parecidas. O rosacrucianismo não tem nada a ver com o Illuminati. Eu só coloquei ele aqui a título de curiosidade e fascínio. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre essa ordem, das instituições que ainda existem baseadas nela e suas doutrinas. Mas indo para grupos que se parecem mais com o que queremos, temos a Ordem dos Alumbrados, ou Ordem dos Iluminados, um grupo de cristãos não convencionais que surgiu no século XV e XVI, na Espanha, e foi perseguido pela Inquisição do país por suas ideias heréticas. Algumas das crenças polêmicas dos Alumbrados são que a alma pode atingir um estado de perfeição ainda nesta vida, e vislumbrar Deus e a Santa Trindade. Eles rejeitavam os sacramentos e as devoções externas. No estado de perfeição citado, a pessoa poderia cometer atos pecaminosos sem se preocupar. Vendo isso, dá para imaginar por que o grupo foi considerado herético. Essa ordem foi fundada em 1492 e tem origens gnósticas. Para quem não sabe, gnosticismo é um sistema de crenças que surgiu com o cristianismo primitivo nos primeiros séculos. Ele acredita que o mundo material foi criado por um Deus maléfico, normalmente acreditado como o ser divino do Antigo Testamento da Bíblia. Esse ser maligno se achava melhor que o Deus real supremo. O gnosticismo fala que devemos fazer práticas espirituais para alcançar a gnose. A gnose seria um conhecimento elevado que nos levaria ao Deus real e nos libertaria deste mundo falho. É muita coisa. Então, os alumbrados se baseavam nisso e em mais algumas ideias. Eles foram vítimas da Inquisição, como eu disse, mas não rolou muitas execuções. Os alumbrados continuaram existindo até o século XVII e foram perdendo influência. Mas alguns dizem que sua reverberação continuou por mais tempo, só que é difícil saber até quando mais ou menos. Agora, finalmente, algo bem próximo do que queremos e que provavelmente foi a raiz dos Illuminati. Em 1776, uma nova ordem secreta surge na Baviera, atual Alemanha. Inicialmente era chamado de Ordem dos Perfectibilistas, mas mudou para Illuminati logo depois. Esse grupo foi fundado por Adam Weishaupt,
um professor de direito canônico. Então os Illuminati existiram, mas agora vem a grande questão, que todos querem saber. Quem são esses Illuminati? No que eles acreditam? Eles queriam dominar o mundo? Bom, primeiramente, eles eram uma ordem racionalista do final da época do Iluminismo. E não, eles não queriam dominar o mundo. Na realidade, eles tinham uma influência restrita na sua região. Os Illuminati tinham a crença de que as monarquias deveriam ser substituídas por repúblicas e que a igreja não poderia influenciar tanto o Estado. Seu símbolo é a coruja de Minerva, conectada à própria deusa da sabedoria Minerva, também conhecida como Atenas na mitologia grega. Essa sociedade começou com 3 graus de iniciação: novato, minerval e iluminado minerval. Mas essa hierarquia aumentou para até 13 graus de iniciação. Um dos poucos rituais ou atividades que conhecemos, o qual um membro deles fazia, era escrever um relatório de todos os livros que o afiliado possui, anotar todos os seus pontos fracos e revelar os nomes dos seus próprios inimigos. Esses eram um dos requisitos para aumentar de nível na ordem. Existe também o famoso símbolo do olho que tudo vê, que ficou famoso na atualidade como uma suposta marca dos Illuminati. Mas ela é realmente deles? Bom, ela possivelmente é mais dos maçons do que deles. Esse símbolo do olho na pirâmide representa a vigilância de Deus sobre o homem, usada pelos iluministas e maçons. Pelo que se sabe, não se tem registro dos Illuminati da Baviera usando esse sinal em algum lugar. Isso é uma atribuição recente. Outra coisa a se notar é que esse grupo não era tão grande. Eles se espalharam ao redor da Baviera, como Itália, Dinamarca, Polônia e França, mas só teve no máximo 2.000 membros. Além disso, 8 anos após sua criação, em 1784, a sociedade se desfez, graças à proibição do Duque da Baviera às ordens secretas não aprovadas. Agora, é difícil saber se os Illuminati continuaram, porque eles não eram grandes, não tinham influência e foram desmantelados. Os historiadores só concordam que tudo acabou no final do século XVIII e que nunca mais existiu uma ordem chamada de Illuminati no mundo. Mas então, de onde surgiu esse pânico moderno de que há uma sociedade que domina tudo, tem símbolos e talvez até conheçamos possíveis membros? Tudo leva a crer que 2 livros modernos ajudaram nisso: The Illuminatus Trilogy, de Robert Wilson e Robert Shea, e Anjos e Demônios, do Dan Brown. The Illuminatus Trilogy é uma série de livros de romance conspiracionistas, densos, não linear, se passando em vários locais diferentes e com a presença do discordanismo, uma religião meio paródia e virtual que acredita na deusa Ares, a divindade da discórdia. A crença do discordanismo é bem confusa no geral, e até tem ideias que parecem bastante contraditórias. 3 dos seus 5 mandamentos são: não existe a deusa, mas a deusa, e ela é sua deusa. Um discordanista não deve comer pão de cachorro quente. E um discordanista é proibido de acreditar no que lê. Enfim, vou deixar que vocês fiquem com essas frases na cabeça e interpretem como quiserem. Voltando para o primeiro livro do Illuminatus Trilogy, a história começa com 2 detetives investigando um crime que aconteceu a um jornal de esquerda em Nova York. Esse canal de notícias impresso estava investigando o caso John F. Kennedy e o fim da vida de Martin Luther King. Seguindo as pistas, a dupla de detetives percebe que o ataque ao jornal parecia fazer parte de uma conspiração envolvendo sociedades secretas. Enquanto isso, um jornalista de revista em outro local é preso por porte de substância ilegal. Ele é tratado psicologicamente na prisão, ao ponto de ter alucinações da sua própria execução, até que um grupo de discordanistas aparece e salva o ex-jornalista da cadeia. Esses discordanistas lutam contra os Illuminati, que, neste livro, são os mesmos Illuminati da Baviera. Supostamente nesse mundo, Adam Weishaupt, o fundador dos Illuminati, tirou a vida de George Washington e tomou o lugar dele como presidente da América, além de que essa ordem quer dominar o mundo e tem elementos gnósticos em suas crenças. Enfim, pelo que eu entendi, assim como o discordanismo, a história é confusa, cheia de teorias e personagens, mas parece bem interessante. Eu pretendo ler esse livro e trazê-lo para o canal no futuro, junto com o vídeo próprio do discordanismo. Acho que é uma ideia bacana. Neste ponto, acredito que deu para entender esse livro até aqui. É como se aquela board paranormal do Forken
ganhasse um livro. Realmente muito louco. Essa trilogia Illuminatus não é tão mainstream, mas chamou muita atenção no underground, e recentemente ganhou a primeira impressão brasileira, com mais de 1000 cópias feitas, em uma edição limitada da editora Finord. Custa mais de R$200, então se você é ferrado de rico pode comprar para ajudar eles. Como eu estava falando, essa série de livros não é popular, mas ajudou a dar uma cara para os Illuminati. Entretanto, acho que o livro que mais espalhou os Illuminati no século XXI foi esse, Anjos e Demônios, do Dan Brown. Dan Brown é o mesmo escritor de Código da Vinci. Anjos e Demônios fala de um cientista que perdeu a vida de uma forma bizarra. Alguém invadiu seu escritório, deformou ele e depois queimou a inscrição Illuminati no seu peito. O diretor da instituição que esse cientista trabalhava chama Robert Langdon para o local, um professor de simbologia religiosa, que conhece a marca e a história dos Illuminati. Nisso, o Robert vai até o centro de pesquisa do cientista, vê várias tecnologias avançadas fora da realidade e, junto da filha do homem que faleceu, descobrem mais o que estava ocorrendo e vão até o Vaticano, porque esse local tem a ver com o ataque ao cientista e com os Illuminati. Talvez quem é mais novo não conheça o impacto que Dan Brown teve nos anos 2000. Anjos e Demônios foi o começo, porque o Código da Vinci explodiu, principalmente com seu filme homônimo. Mas foi Anjos e Demônios que falava mais sobre os Illuminati. Por todo esse contexto antigo e moderno, e com um novo meio de comunicação conhecido como internet, várias teorias sobre os Illuminati começaram a surgir, se conectando agora mais com nossa realidade, falando que o Jay-Z ou a Beyoncé eram dessa ordem, fazendo até ligações com outras teorias, como a de que os Illuminati são os reptilianos e tudo mais. Era bem comum em 2010 aqueles vídeos conspiracionistas de YouTube feitos no Movie Maker, mostrando imagens de marcas famosas, filmes, músicas, com supostas ligações à ordem dos Illuminati. Como se uma ordem que se diz discreta e quer dominar o mundo, fica dando dicas de onde eles estão em todo lugar. Eu falei um pouco dos maçons na parte dos Illuminati da Baviera, mas aqui eu chamo eles de novo. Os maçons se misturam com essa teoria do vídeo. A simbologia Illuminati, como vimos, é mais maçom do que qualquer outra coisa. Os pais fundadores da América e todas as imagens icônicas de pirâmides, olhos de Deus e colunas gregas possivelmente vieram da fraternidade dos maçons e coisas relacionadas. Aí você acredita no que quiser. Mas falar que uma ordem do século XVIII, que se desfez e nem tinha muitos membros, ainda está viva, bem, você tem que ter fé para achar isso real. É mais fácil falar que os maçons querem dominar o mundo do que os Illuminati, mas isso é história para outro vídeo. Enfim, hoje em dia, parece que ninguém mais fala de Illuminati, meio que saiu de moda, e não sei se vai voltar algum dia. Talvez se sair algum filme do Illuminatus Trilogy, mas eu gostaria muito de ver como seria um longa baseado nessas histórias, já que elas parecem bem loucas. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de me explicar aqui no final porque não tá tendo vídeo. E são os mesmos motivos de sempre. Só que rolou mudanças na minha vida, físicas mesmo. Novos rumos a tomar, enfim, esse tipo de coisa. Como eu sempre falo, eu posso sumir, mas sempre retorno. Este vídeo me deu várias ideias de conteúdo. Estou lendo o livro do Dan Brown pela primeira vez, Anjos e Demônios. Vou ver se trago algo relacionado a esse livro pra cá. Bom, é isso, só um aviso. Espero que entendam. Eu sou o Alion e até o próximo vídeo.